vocês. Bom, continuando no nosso conteúdo, a gente estava falando sobre a questão de como o Ocidente, né, os países vitoriosos da parte ocidental, eles encararam nessa questão desses acirramentos ideológicos, políticos, né, dos interesses que vão surgir sobretudo com a União Soviética. Então a gente tem que levar em consideração muito, né, o fator conflito, né, Stalin e Estados Unidos. Stalin ele queria uma primazia, né, no leste europeu, uma liderança no leste europeu que tornou-se um problema para os países como Inglaterra, França e Estados Unidos, mas que neste primeiro momento eles toleraram isso porque não queriam conduzir naquele momento a Terceira Guerra Mundial. Winston Churchill, o primeiro-ministro inglês, né, ele vai aos Estados Unidos, né, para uma reunião diplomática, e lá ele faz um célebre discurso em que vai ficar muito conhecida a política desse momento, né, uma frase de Churchill, que ele diz o seguinte, que naquele momento é como se na Europa tivesse se desenhado, se construído uma cortina de ferro, porque o lado ocidental era quase que totalmente, né, ou totalmente falando, capitalista, e o lado oriental da Europa, por influência soviética, tornou-se totalmente, ou quase que totalmente, socialista, certo? Por influência dos soviéticos. E você via do lado ocidental para o lado oriental as diferenças, né, na sociedade, no consumo, no IDH e todos os elementos possíveis e impossíveis. Então Churchill chegou a dizer que parecia que havia uma cortina de ferro que havia sido construída no meio da Europa. De um lado e do outro, os polos ideológicos eram extremamente antagônicos, os estilos de vida antagônicos parecia que estavam definitivamente separados. Esse discurso do Churchill, né, da cortina de ferro, ele vigorou durante praticamente toda a existência, né, da Guerra Fria. Nesse exato momento a gente tem agora o início propriamente da Guerra Fria, né? Uma guerra ideológica em que principalmente a gente fala, né, entre Estados Unidos e União Soviética, não necessariamente, certo? Principalmente entre Estados Unidos e União Soviética, mas na verdade seria entre as ideias capitalistas e socialistas, né? Agora sim, liderados pelos Estados Unidos e liderados pela União Soviética, mas não eram só estes que estavam envolvidos no conflito. O termo Guerra Fria vem justamente por conta de que a transmissão na época da ideia é que não havia um conflito direto, né, entre a ideologia estadunidense e entre a ideologia socialista, né? Ambas estavam em conflito, mas não iam para o conflito direto propriamente dito. Né? Eles não partiam para esse conflito direto, eles não tinham esse conflito direto, eles não tinham essa situação de partir diretamente para o conflito, para o combate, para a guerra, certo? Eles não partiam para isto, certo? Eles não partiam para essa situação. Então, assim, o conflito que ocorria entre elas, a priori, entre elas, é um conflito ideológico, político, de corrida armamentista que vai haver, em que uma vai buscar se armar mais do que a outra para se tornar poderosa. Agora, entre os subalternos, para estes, morte, sangue, dor e destruição. Certo? Porque os subalternos dos Estados Unidos e os subalternos da União Soviética, eles vão se matar entre si para agradar os interesses dos imperialistas. Certo? Então não existem, né, Papai Noel, não existe nenhum dos dois que é um bondoso, né? Às vezes eu vejo as pessoas entrando numa luta desnecessária, né, brigando para defender um ou outro. Entenda uma coisa, todos dois têm seus interesses e lutaram por seus interesses, todos dois são ruins, certo? Para as múltiplas pessoas que morreram por conta dessas ideologias, né, dos dois, certo? E também foram bons para muitas outras pessoas. Então a ideia de bom ou ruim vem de onde eu estou inserido, o que eu acredito e o que acontece comigo mediante minhas crenças, certo? Mas ambos foram ruins e implacáveis com seus inimigos, certo? E ambos foram bons com seus aliados, certo? Não existe Papais Noéis nem elfos caridosos, tá certo? Sobre essa situação, o lado ocidental ele pensou como é que resolver, né? Churchill, depois que disse que parecia que uma cortina de ferro tinha sido construída no meio da Europa, e que os países europeus, especialmente como França, Inglaterra, e quando eu digo isso não estou falando ao Estado, mas sim às pessoas, eram muito mais próximas da ideologia soviética do que do estilo de vida americano, os Estados Unidos entram em desespero. Porque haviam partidos comunistas fortes na Inglaterra, haviam partidos comunistas fortes na França, haviam partidos comunistas fortíssimos na Itália, desde sempre.
E era uma ideologia tipicamente europeia, né? A gente tem que levar em consideração que Karl Marx, né, ele é europeu, né? O pai do socialismo, né? Lenin também era europeu. Ah, professor, mas o capitalismo também não nasce na Europa, né? A gente não tem Hobbes, a gente não tem Thomas Hobbes, a gente tem tantos outros, Adam Smith e todos os outros, né, que lideraram essa questão do capitalismo, como John Locke também. A gente tem vários teóricos do capitalismo que são os pais do capitalismo e são europeus, verdade. Mas aí a gente tem que ver que para a conjuntura do século XX, quem capitaneava isso era um país americano. E na época ainda havia muito preconceito com países americanos. Não é como hoje, né, que os Estados Unidos ele tem a tutela de mandatário no Mundial. Né? Isso é construído, essa narrativa é construída depois da Segunda Guerra Mundial. E a gente está falando nos primeiros momentos do pós-Segunda Guerra Mundial. Né? Os Estados Unidos ainda está construindo a narrativa. E ele está morrendo de medo. Ele está morrendo de medo, porque ele tem medo de ficar isolado no plano geopolítico do mundo, e aí? O que é que se faz? Então, o presidente dos Estados Unidos, né, na época, o Truman, já aconteceu a eleição, né, pouco depois da Conferência de Alta, né, o Truman assume, né, e Truman, ele vai buscar resolver esse problema o mais rápido possível, né, e ele vai criar 2 pontos fundamentais para tentar salvar o mundo do espectro vermelho, né, do espectro do comunismo, como dizia Marx. Ele cria o chamado Plano Truman ou Doutrina Truman e o Plano Marshall. São 2 planos que o Truman ele cria para tentar espantar o espectro do comunismo do mundo, né? Que consistiam em 2 pontos, né? A doutrina Truman ela pregava a intervenção militar estadunidense em qualquer país do mundo que fosse pego pelo espírito do autoritarismo socialista. Então eles, de muita boa vontade, né, eles se disporiam a invadir esse país, matar e perseguir, né, todos aqueles que levaram a chegada do socialismo naquela região e depois instaurar uma ditadura naquele lugar até que as coisas estivessem pacificadas e eles pudessem retornar para um estilo democrático. Certo? Então a doutrina Truman ele pregava de fato abertamente intervenção militar estadunidense em qualquer país que adotar o socialismo, né? Isso é um desrespeito à soberania, né? Porque a gente sabe muito bem que não era por questões democráticas, tampouco humanitárias, né? Os Estados Unidos eles não têm amigos, né? Eles têm interesses, eles não têm aliados, eles têm interesses, né? Então não era por uma questão humanitária, eles estavam um pouco se lixando para questões humanitárias. O que está sendo levado em consideração são questões políticas, são questões humanas, são questões sociais, tá certo? É isso que está sendo levado em consideração. Então os Estados Unidos eles não estavam preocupados no meu bem-estar e no teu bem-estar. Por favor, né? Fala-me Deus, eles não estavam preocupados com isso. Já o plano Marshall era um plano mais bonitinho. Porque como é que se constituía o plano Marshall? O plano Marshall ele se constituía basicamente, certo? Essencialmente, mortalmente, de ajuda financeira para todos os países que foram arrasados pelo pós-guerra, né? A gente sabe que a Segunda Guerra Mundial acabou com a Europa. A Europa está destruída, né? Então ele vai fazer a mesma coisa, praticamente a mesma coisa que fez lá na Primeira Guerra Mundial, certo? Oferecer dinheiro, empréstimos vultuosos para poder reconstruir a Europa. E aí, né, esses países pegando empréstimos com os Estados Unidos, eles ficam atrelados aos Estados Unidos, né? Era uma garantia de segurança pela via de dinheiro, né? E na época os Estados Unidos soltou bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de dólares para comprar o apoio de muito lugar, né? Muito lugar. Então, assim, países que tinham assim, uma certa inclinação, achavam até bonitinhas as ideias socialistas, né? O discurso do marxismo, o discurso do Lenin, né? Stalin, neste momento, parecia uma figura agradável, os crimes dele só vão ser descobertos depois da morte dele. Então, para este momento, Stalin parecia uma figura agradável. Então, que estavam pendentes, né, aí para o lado soviético, já que esse mundo tornou-se muito bipolar depois da Segunda Guerra Mundial. A ideia de multipolaridade foi rompida, né? Agora, bipolar, ou você é capitalista ou você é socialista. Então, os que estavam pendendo para o lado do socialismo, quando vem a ajuda salvadora e messiânica dos Estados Unidos para resolver tuas broncas econômicas, adivinha, né?
Aí acabou a dúvida. Epa, vem cá, meu amor, mon amour, mon amour, mon amour. Então isso não é filantropia, certo? Os Estados Unidos, repito novamente, eles não têm amigos, eles têm interesses. Então muita gente ficou ao lado dos Estados Unidos por conta do plano Marshall, certo? A reconstrução da Europa e injeção em massa de dólares e mais dólares e mais dólares. Então, a ponto dos Estados Unidos ficarem com os cofres abarrotados, né, de dinheiro, eles começaram a soltar. Certo, e aí, vão à falência, vão ficar pobres? Não. Porque quem pega empréstimo com eles, certo, ao pegar empréstimos, só pode comprar produtos se forem oriundos de empresas americanas. Então os Estados Unidos soltam dinheiro como empréstimo, mas esse dinheiro volta porque você tem que comprar produtos americanos. E depois esse país que pegou emprestado tem que pagar o empréstimo. Ou seja, nós lucramos duas vezes. Ou seja, ficamos muito mais ricos. O negócio melhorou bastante. Então a situação financeira estadunidense, ela vai melhorando e melhorando e melhorando e melhorando e melhorando, certo? Enquanto a dos outros lugares se estabiliza, assim, digamos, né? Apesar de que foi muito dinheiro injetado, né? Mas 45% daquilo que é produzido, daquilo que é solto, vai para os cofres de França e Inglaterra, né? Que eram os principais aliados estadunidenses, e o maior medo que ele tinha de perder essas pessoas, né? Por via de uma revolução, porque crises econômicas sempre geram revoluções, né? E a Europa estava quebrada depois da Segunda Guerra Mundial. Agora não mais, graças à ajuda e à intervenção santa do tio Sam, né? Que não é tão santa assim é. Bom, então os Estados Unidos ele começou a construir aliados, né? A União Soviética ficou com medo e disse, epa, não é assim. Até os países que estavam no leste europeu começaram, rapaz, é melhor a gente ir pro lado de lá. Lá tem dinheiro e aqui tem o quê? A galera tá passando fome. Certo? O leste europeu está passando fome. Não pensem vocês que Stalin era um Papai Noel para os países que ele conquistava, né? Pelo contrário, eles oprimia até a morte de milhares de pessoas, por fome mesmo, tá? Já aconteceu o caso de Stalin recolher plantações agrícolas para ver os camponeses morrerem de fome, certo? Para verem pessoas morrerem de fome. Ele recolhia todos os alimentos encontrados numa cidade, em cidades, para ver as pessoas daquele lugar, por ter um alto índice de oposição política, morrerem de fome, certo? Então Stalin não era nem um santo. Mas, quando ele viu que o leste europeu, de uma forma geral, que tinha até pouco tempo atrás sido anexada por Stalin, ou seja, ainda estava uma conquista muito recente, né? Começaram a se seduzir pelo brilhantismo estadunidense, né? O tio Sam. Aí Stalin disse, não, negativo. E aí ele criou o bloco dele, né? Que é a Comecon. Ele cria uma espécie de plano econômico também, né? O Comecon, para poder dar subsistência e assistência, né, aos países do bloco socialista. Então, assim, a gente tem uma briga muito dividida, muito igualitária, né? Porque ou você era capitalista ou você era socialista, e a briga estava feita, né? A briga estava feita. Como se não bastasse, né, a criação dos planos econômicos, né, os Estados Unidos ele também começa a criar, né, planos militares, né, para poder colocar na doutrina Truman em prática, né? Ninguém invade um país sem ter contingente militar, apoio, ajuda e todas essas coisas do tipo. Então, é nesse momento, né, que surge a OTAN, a organização, né, do Tratado do Atlântico Norte, uma organização militar, né, que hoje não é mais tão militar assim, apesar de ainda ser, mas não tanto quanto era na época da Guerra Fria, certo? Uma organização militar, né, que envolvia, como o nome já diz, né, os países do Atlântico Norte, ou seja, a Europa, os aliados, né, e o tio Sam, os Estados Unidos, para montarem uma coalizão militar para impedir o avanço do socialismo no mundo. Ou seja, o mundo está se armando de novo. Mal acabou a Segunda Guerra Mundial, já está todo mundo se armando de novo, porque mediante o Stalin e mediante os Estados Unidos, dois bicudos que não se beijam, né, a iminência de uma guerra era a qualquer momento. A qualquer momento poderia surgir um novo conflito que arrasaria o mundo. Tá certo? A qualquer momento esse conflito poderia surgir. E aí, mediante esta conjuntura, né, a situação ela está conturbada. Mediante esta conjuntura, a situação está muito feia. Então, diante dos dados, diante dos fatos, diante da situação, né, o que se pode fazer agora é calma, né? Ou não? Não. Não foi o que Stalin fez. Ele não disse calma. Montaram uma aliança militar para quê?